Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves. Nós somos da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial aqui no Rio de Janeiro, e estamos iniciando o vídeo de número 1 da nova série do nosso canal. Esta série se chama Mil e Umas Respostas da Bíblia. Eu quero convidar você a fazer a sua pergunta, a estar interagindo conosco, de forma que as dúvidas que nós tivermos, nós estejamos consultando a palavra do Senhor e vamos então descobrir os seus segredos e obter as nossas respostas. Porque a Bíblia é o único livro que nos traz vida e nós podemos encontrar todas as respostas que nós queremos, nós podemos encontrar na Bíblia. Então, vamos neste desafio. E hoje, a pergunta que nos foi enviada por um amigo, ela diz o seguinte: Pastor, por que Deus, o grande eu sou do Antigo Testamento, é um Deus mais guerreiro e mais impiedoso com aqueles que não são seus? De forma que ele deu ordem aos reis, deu ordem ao povo de Israel para matar homens, mulheres, velhos, crianças, vacas, bezerros, ovelhas e pôr fogo até nas pedras das cidades conquistadas. Entretanto, no Novo Testamento, ele parece um Deus mais amoroso, mais misericordioso. Será que isso se deve à origem guerreira do povo hebreu e assim acabou por influenciar as escrituras do Velho Testamento? Então, esta foi a pergunta que nos foi enviada e vamos consultar a palavra de Deus para ver o que ela tem para nos mostrar. Porém, antes de nós fazermos esta pesquisa na palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você, se ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu gostei, o seu joinha, compartilhe esta mensagem com todos aqueles que você conhece e assim, desta forma, nós estaremos fazendo primeiramente o nosso canal, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e o mais importante é fazer com que esta mensagem, com que esse estudo chegue a mais e mais lares neste mundo e que todos nós sejamos edificados pela palavra do Senhor. Eu quero ler um texto com você, então, para podermos responder esta pergunta aqui do nosso amigo. Um texto da palavra de Deus que encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 21, que diz assim: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Deus, ele é justo. Deus é santo, mas Deus é justo. E durante toda a Bíblia, ele sempre utilizou de algum povo, de algum homem, de alguma mulher, para ser instrumento do seu julgamento àquelas pessoas ou nações que não adoravam o seu nome. Então, como foi colocado aqui na pergunta, que Deus era um Deus guerreiro, era um Deus justiceiro, um Deus que matava e mandava matar aqueles que não aceitavam o seu domínio sobre eles. Como nós podemos entender esta atitude de Deus?
Eu vou dizer para você que, dando um exemplo muito claro, um policial, por exemplo. Um policial, ele tem o seu filho e ele trata o seu filho da melhor maneira que for, da melhor maneira que é possível. Ele dá presentes, ele dá atenção, né? Ele faz carinho nos seus filhos. Entretanto, quando ele tem que correr atrás de um bandido, de perseguir ali um meliante, ele vai ser duro e implacável. Nós poderíamos dizer que Deus ele age da mesma forma. Com os seus filhos, ele é manso, ele é amoroso, ele é misericordioso. Porém, com aqueles que não obedecem à sua palavra, ele é um Deus implacável. Ele é um Deus duro. Ele é um Deus que derrama a sua ira sobre estas pessoas. Agora, a pergunta que talvez pudesse ser feita nesta oportunidade é por que Deus não destruiu toda a humanidade quando alguém não cumpriu com aquilo que ele queria, quando alguém não aceitou as suas ordenanças? Por que Deus não zerou tudo, como aconteceu no dilúvio? Se nós começarmos a ler a Bíblia, no livro de Gênesis, quando nós chegamos ali no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos que a humanidade havia chegado num ponto em que não tinha mais volta. Até o texto bíblico nos relata que Deus arrependeu-se de ter feito o ser humano, de ter colocado o ser humano na face da terra. Nós sabemos que esta é uma linguagem que, dentro do meio teológico, nós chamamos de linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem que quer falar, quer mostrar com palavras ou expressões humanas aquilo que Deus estava sentindo, porque Deus ele não se arrepende, né? Deus não volta atrás, Deus não muda, né? Então, mas para que nós pudéssemos entender o que estava passando no sentimento de Deus, o autor bíblico colocou esta linguagem, como se Deus tivesse arrependido de ter feito o homem, de ter colocado o homem. Tão grande era a sua tristeza. Isso dentro de uma linguagem que nós podemos entender. Agora, a pergunta continua: por que então que no dilúvio a humanidade estava perdida, estava ali com pecados que eram indizíveis, poderíamos dizer assim, e Deus então resolveu zerar. E através de Noé e sua família, ele renovou, né, a sua esperança na humanidade. E nós vimos que não foi assim, de uma certa forma, não foi desta maneira que continua acontecendo. Por quê? Porque logo depois veio ali a Torre de Babel e vieram outros homens e outras mulheres e outros seres que não fizeram a vontade de Deus. Então, e aí sim, aí Deus então manda, olha, vão lá, israelitas, para vocês dominarem, vocês terem acesso à terra prometida. Quando vocês chegarem ali, vocês vão e destruam aquelas pessoas que estão ali, destruam as suas cidades, destruam as suas casas, os seus animais, as suas mulheres, as suas crianças, destruam tudo, não deixem nada. E Deus, desta forma, ele agiu com a humanidade. Agora, por que no Novo Testamento houve uma mudança? A pergunta do nosso irmão é exatamente sobre isso. Por que Deus no Antigo Testamento agiu de um jeito e no Novo Testamento ele agiu de outro jeito? Eu quero dizer para você que o que mudou no Novo Testamento foi o que aconteceu na plenitude dos tempos, que é falado ali em Gálatas 4, versículo 4. Que vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu de uma mulher sob a lei. Tudo estava preparado para que Jesus nascesse. E na plenitude dos tempos ele nasceu. E isso fez toda a diferença. Porque quando Jesus nasceu, ele nasceu com a missão de pegar todo o pecado da humanidade e tomar sobre si, e através da morte da cruz,
ele trazer redenção para toda a humanidade. Aqueles que haviam passado, aqueles que estavam no seu tempo e aqueles que ainda viriam. Então, esta foi a mudança. Porque no Novo Testamento Deus é um Deus diferente. Porque no Novo Testamento todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, toda a não aceitação dos ditames, das ordens de Deus foram colocadas sobre Jesus. E em Jesus nós fomos julgados, em Jesus nós fomos condenados e em Jesus nós fomos mortos. Porém, nenhum de nós sofreu na nossa carne. Quem sofreu foi Jesus. Ele sofreu no nosso lugar. E esta foi a diferença. E é por isso que no texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, ele fala que é aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Quem fez? Deus. Deus tornou Jesus, Deus fez Jesus pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, por causa da sua morte vicária quer dizer morte no nosso lugar, por causa deste ato de Jesus, Deus não precisa mais destruir a humanidade. Deus não precisa mais mandar que matemos aqueles que não concordam com as suas ordens, aquilo que está na Bíblia. Por causa do sacrifício de Jesus, toda a humanidade pode ser aceita por Deus. Basta que creia no sacrifício de Jesus. Esta foi a mudança. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo implacável. Deus continua sendo duro. Deus continua sendo misericordioso, Deus continua sendo amoroso, porque foi assim desde o início, quando Adão pecou. Se Deus não tivesse misericórdia, se Deus não tivesse graça, Deus teria eliminado Adão e Eva da face da terra. Quando a humanidade se tornou corrupta, Deus agiu com misericórdia e preservou Noé e sua família. Se ele não tivesse tido graça, se ele não tivesse tido misericórdia, Noé e sua família teriam sido mortos também no dilúvio. O dilúvio teria sido para toda a humanidade, para todos, sem sobrar ninguém, e talvez Deus reiniciasse com outro ser humano, com uma outra raça. Mas Deus sempre agiu com misericórdia, Deus sempre agiu com graça, Deus sempre agiu com amor. E o seu grande amor foi demonstrado principalmente em Cristo Jesus, como diz o texto de João 3,16. Por causa do seu grande amor, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós hoje temos a misericórdia, a graça e o perdão divino. É por isso que nós hoje podemos contar com a salvação, nós podemos contar com o perdão, porque esta salvação, esse perdão, nos foi dado pela graça de Deus, que não foi de graça. O preço pago foi o sangue do Senhor Jesus. E é por isso que nós somos feitos hoje justiça de Deus. E é por isso que nós podemos amar e adorar esse Deus que tomou o nosso lugar, porque nós não tínhamos condições de resolver esta situação que nós mesmos nos colocamos através de Adão. Então, fica aqui a resposta para o nosso irmão. Deus não era guerreiro, Deus não era impiedoso, Deus continua guerreiro, Deus continua impiedoso. Deus não passou a ser misericordioso, Deus não passou a ser amoroso. Deus continua sendo misericordioso, Deus continua sendo amoroso. O que mudou foi o sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe, então, nessa nossa reflexão, e que
você possa mandar a sua pergunta para nós, para que a gente possa também, lógico, sempre meditando na palavra, sempre buscando as respostas na Bíblia, trazer as 1001 respostas que Deus tem para cada um de nós. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família e que esta nossa série possa trazer respostas para a tua e para a minha vida. E que possamos, assim, edificar e amar cada vez mais esse Deus. Principalmente porque nós temos a certeza que Deus continua o mesmo. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será amanhã, sempre o mesmo. Deus abençoe e receba o nosso abraço em nome do Senhor Jesus.